O jogo, eu achei que foi o melhor jogo do Flamengo nas últimas partidas. Disparado. Criou uma infinidade de chances de gol. O Botafogo não tinha feito nada além dos 10 minutos iniciais que foram bons até do Botafogo. O Botafogo não atacava o Flamengo, pressão lá no campo de ataque, mesmo jogando 11 da manhã, e o Botafogo não conseguia jogar. E aí teve bola aqui entrando e o Cuesta tirou com o calcanhar, o Gatito fez várias defesas, bola arrasta rente à trave. E aí tem também as falhas, né? O Arão falha, o Davi Luiz vai muito mal na cobertura. Eram 3 jogadores para impedir o gol do Edson, né? O Arão que erra. O Davi Luiz, que praticamente não marca o atacante botafoguense. Depois o Hugo, que aí eu acho que é o grande erro do Paulo Sousa. A insistência no Hugo. Ah, mas o Santos estava machucado ontem. Mesmo que o Santos não estivesse lesionado, o Hugo jogaria, porque ele já cismou com essa ideia de revezar goleiros. Se você tem 2 goleiros de nível próximo, eu entendo que você tenha um goleiro na Copa e outro no campeonato. Na Europa isso é comum. Pô, meus 2 goleiros são muito bons. Eu não posso deixar um goleiro só de fora. Esse cara tem que ter ritmo de jogo. Então você escolhe o principal, põe no campeonato e nas Copas, pelo menos na Copa Doméstica, né, você coloca o outro goleiro. O Santos foi contratado para ser titular. O Hugo não tem nível técnico para ser titular de time grande hoje no Brasil. E a bola passa, né? Parece o goleiro que está com a mão amarrada, né? Ele levanta um braço só e a bola passa do lado do braço dele. Já falhou assim contra o Fluminense, no gol do Arias, lá no começo do Campeonato Carioca. Falhou na rebatida contra o Atlético Mineiro. Ele gosta de falhar em jogo importante, esse jogo clássico, sabe? E falhou de novo ontem. Não tem nível, infelizmente não tem. É um jovem goleiro, talvez um dia tenha. Eu acho que esse é o grande erro do Paulo Sousa. A insistência nesse goleiro. Alguns jogadores estavam no banco. Pablo sem condições físicas ideais. Rodrigo Caio não joga desde o ano passado. Não dá para lançar no jogo desse. Talvez contra o Altos, quarta-feira, o Rodrigo Caio entre. Por que o Rodrigo Caio está ficando no banco? Já 2 partidas, 3 partidas. 2, na verdade. Imagina assim, Mapeto, o jogo está no final, está 2-0. Flamengo qualquer um, não importa o adversário. 3-0. Sobrando. 5 minutinhos, bota para correr um pouquinho, para tocar na bola. Tá viajando de novo. Reintegração com o grupo. É isso que ele está fazendo. Ele não tem condição de começar um jogo. E é um risco, né? Você colocar um cara que não joga desde o ano passado, ficou internado, problema no joelho, grave e tal. O Pablo, mesma coisa, estava ali por uma emergência. Tipo, final do jogo, 1-0 o Flamengo, Botafogo pressionando. Vou colocar mais um zagueiro que eu tenho que segurar, que eu tô quase tomando gol. Aí ele aguentaria alguns minutos. O tempo todo não, lesão muscular. E o outro zagueiro é o Léo Pereira. Você tira o Arão improvisado e bota o Léo Pereira, você troca 6 por meia dúzia. Você vai passar perrengue do mesmo jeito. Então, eu vou escalar o time dos jogadores machucados e jogadores que não estão 100%. Dá para fazer um time com 3 zagueiros, sabe, Bruno? O goleiro é o Santos. Os 3 zagueiros seriam o Fabrício Bruno, o Gustavo Henrique e o Pablo. Aí os alas podem ser o Mateuzinho e o Felipe Luiz, que ontem, durante o jogo, entrou na lista do DM. Saiu, né? Aí eu ponho o Rodrigo Caio de volante, já jogou assim no São Paulo, o primeiro homem do meio campo ali, e ponho do lado dele o Matheus França. Na frente, Vitinho, Pedro e Marinho. Pronto, eu tenho um time do DM. É o time do DM. 11 jogadores que estão baleados ou estão ali, mas não estão 100%. E o médico do Flamengo não dá entrevista. Adorava dar entrevista. Fala pra caramba. É médico do UFC também, sabe? Agora não fala mais. Eu já pedi há mais de 2 semanas uma entrevista com ele. Não responde via assessoria de imprensa. Outros colegas também pediram. Coletiva não dá. E o Flamengo é o campeão mundial de departamento médico. Então, quando o torcedor só ataca o técnico, eu acho que ele está sendo extremamente ingênuo. Sobre o Paulo Sousa, eu até concordo que o Flamengo ontem teve uma boa atuação. Agora, eu acho que são números péssimos para um Flamengo com o elenco que tem. O Flamengo, em 15 pontos disputados, ele tem 5 conquistados. O Flamengo está a 2 pontos da zona de rebaixamento. Eu concordo, é muito cedo. Claro que é muito cedo. Só que é uma campanha horrorosa para o elenco que o Flamengo tem. Lembrando que enfrentou um Botafogo em construção, que perdeu, foi o único time que perdeu para o Atlético do Carille em 21 dias. Ganhou no sufoco para o Altos do Piauí, da Série C. Está numa chave fácil da Libertadores. Foi pressionado pelo Talheres, que eu acho que o Flamengo é um time melhor que o Talheres. E o Talheres, naquele jogo, mereceu a vitória. Então, eu acho o trabalho do Paulo Sousa, por enquanto, muito ruim. Muito ruim. Eu não vejo uma evolução do Flamengo com o Paulo Sousa. Não vejo, pelo contrário, vejo a repetição de erros. Defesa muito irregular. Até concordo. Tem muitos desfalques. Só que no jogo contra o Talheres, a cavalaria dele estava praticamente completa. Só não tinha o Mateuzinho lesionado e o Pablo que saiu durante o jogo. O resto eram todos titulares. Eu não vejo um trabalho bom do Paulo Sousa por enquanto. Acho sim que ele tem que ser criticado, como qualquer outro treinador. Se não está fazendo um bom trabalho, vale se criticar o trabalho desse treinador. Agora, como o Jorge Jesus veio, teve toda essa polêmica, a crítica no Paulo Sousa ela se torna uma crítica de maior repercussão. Porque, é claro, o torcedor vai pressionar, o torcedor vai falar do Jorge Jesus.
Nisso eu concordo, que a vinda do Jorge Jesus gerou um certo tumulto. Mas não que ele tenha falado, porque falar, ele ainda não falou nada. E eu vou ser o primeiro a assumir aqui, defendi o cara, mas não tem defesa. Ele repetiu lá no Bem Amigos exatamente como tinha vazado. Então, realmente, eu aqui assumo, errei em ter defendido. Agora sim ele se expôs e ele errou. Mas eu acho que está tendo todo um julgamento antes da hora. Eu acho que o Jorge Jesus ainda não falou nada sobre o trabalho do Paulo Souza. Eu acho um trabalho bem ruim, por enquanto, no Flamengo. Contra times da Série A, ele tem 33,3% de aproveitamento. São 10 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Então, eu acho que vale a crítica ao trabalho do Paulo Souza pela média de atuações e não simplesmente pela atuação de ontem, que eu concordo com o Mauro. Eu achei uma boa atuação e o Gatito fechou o gol do Botafogo. Ontem, como destacou o Mauro César, foi a melhor partida do Flamengo em muito tempo. Em condições normais, seria vencido. Ainda mais um Botafogo que não venceu o Clássico há 8 jogos, não vencia uma equipe da Série A desde dezembro de 2016, ainda com o Jair Ventura, né, fora de casa, né, o Botafogo como visitante. Pô, legal se reestruturando, mas calma lá. Ontem foi um jogo com o Flamengo, você pode discutir muito o outro jogo na Libertadores, tá, contra o Tajeres, que não está bem, mas jogou muito bem. É bom dizer também, o Flamengo não fez grandes atuações, embora tenha vencido no Chile, mas pegou a Católica talvez jogando a melhor partida em meses, o Tajeres talvez a melhor partida em anos, então isso também tem acontecido. Erros defensivos, individuais, estruturais, dá para discutir. Mas fica essa coisa absurda que até num treino no Ninho do Urubu, se der um arremesso lateral errado, tá tudo errado. Não é assim. Não estou nem falando para permanência do Paulo Souza, ou volta Jorge Jesus, ou volta qualquer outro treinador. É que realmente está num momento muito complicado que qualquer coisa é fora Paulo Souza. E, de novo, quem sabe, ou deveria saber, ou a gente imagina que sabe, é o torcedor. Ele que gosta, ele que quer. Não estou aqui para fazer um concurso de ética, não é por aí. Mas que realmente o Paulo Souza está sofrendo mais do que ele merecia, está sofrendo. O que você viu desse Flamengo? Você acha que os próximos resultados podem interferir na permanência do Paulo Souza? Dá para garantir o Paulo Souza no comando técnico do Flamengo? Ou você não vê muita convicção dessa diretoria do Flamengo? Eu não vejo muita convicção em dirigente de time nenhum. Então, eu não garanto a permanência de ninguém. E sobre a atuação do Flamengo? O Flamengo jogou bem, sim. Como foi falado aqui, acho que os goleiros fizeram muita diferença no jogo, né? O Gatito muito bem no Botafogo e o Hugo realmente foi mal no gol. Não só ele, o Arão e o Davi Luiz também no lance não foram bem. E o Erisson é muito bom jogador. Eu gosto dele, é um bom centroavante, cara forte, bate no gol. O Lázaro entrou muito bem, Bruno. Lázaro e Diogo Gomes. O Lázaro, que é os dois que são boas apostas do Paulo Souza. O Lázaro e o João Gomes. Souza, o João Gomes já tinha jogado bastante com o Rogério, com o Renato ele perdeu um pouco de espaço. O Paulo Souza o transformou em titular. O Lázaro era um cara que agora está tendo uma sequência de jogos e bem. Acho que assim, o time vai crescer. É que fica sempre uma coisa uma pressão, qualquer coisa, né? O cara pode cair, e não dá, e tem que mudar. Acho que o Flamengo, naturalmente, Flamengo, Atlético e Palmeiras, cada um tem o seu problema, cada um tem a sua história, a sua trajetória, mas eu acho que os três vão acabar crescendo, os três vão acabar ficando lá em cima mesmo. Talvez seja um campeonato muito mais equilibrado, envolvendo também outras equipes do que o esperado, não só entre eles. Mas os três vão crescer, os três vão acabar indo lá pra cima, é só ter um pouco de calma, de tranquilidade, né? Tudo vira uma coisa absurda. Eu assisti o jogo do Flamengo e assisti o jogo do Palmeiras, né? Os dois. Você vê a superioridade das duas equipes em relação ao Fluminense e ao Botafogo, que aí você quer assim, hoje, vai de Bob, você bota R$1.000 e quem? Do Flamengo e do Palmeiras. Os resultados finais... Não, mas o futebol proporciona isso. O primeiro empate do Fluminense no Allianz. Se eu fosse apostar, eu teria colocado o grande do Flamengo e o Palmeiras. Não tem 24 horas, né? Do jogo de ontem. Pra agora. Eu falo assim, aí, vai de Bob aqui, vai botar mim quem? Eu digo, tem que botar, você tem que arriscar seco. Eu não botava no Fluminense nem no Botafogo. O Fluminense é o primeiro ponto. É o que o Bruno falou. Você sente que os dois vão crescer. É o primeiro ponto. O Botafogo também vai melhorar na competição. É o primeiro ponto que o Fluminense ganhou no Allianz Parque. No Campeonato Brasileiro, toda vez que jogou no Palestra Itália, no Allianz Parque, em 21 jogos, são 18 vitórias do Palmeiras, uma derrota e o segundo empate. É óbvio que os odds eram todos a favor do Palmeiras, do Fluminense, do Flamengo e do Botafogo. Ontem eu vi o Fluminense, o Cano, cara. O Cano, que é um cara de área. O primeiro tempo todo defendendo. Parecia até um volante. E era o Fernando Diniz o treinador. É isso que eu falei. Mas depois ele foi ofensivo e conseguiu empate. Não, porque o primeiro tempo só deu o Palmeiras, assim, o Gustavo Gomes e os zagueiros do Palmeiras pareciam meia. Não tinha ninguém pra marcar, sobrando, e o time do Fluminense todo atrás.
Um jogo muito faltoso. O Botafogo também. Derrubou vários favoritos. O Galo perdeu. O Corinthians derrubou o único invicto da competição até aqui, que era o Bragantino. 5 rodadas. Isso que eu achava que Mas até o 10 Galo rodadas já amassou. ia ter mais invicto. Mas sobre esse time do Flamengo, até pra gente passar a régua aqui, eu entendo a frustração do torcedor de alguns com o Paulo Souza, porque ontem, acompanhando o jogo, ele começou com o Andreas Pereira, que não é unanimidade entre a torcida do Flamengo. Ou tá virando no lado negativo. E depois, a primeira alteração do Flamengo, ele coloca o Rodinei em campo. Então a torcida fica naquela, né? Poxa vida, tá dando chance pro Rodinei, pro Andreas Pereira. Enfim, eu entendo a frustração do torcedor do Flamengo, mas... Por outro lado, a gente tem aqui números que o Flamengo, neste Campeonato Brasileiro, é o time que mais perdeu chances claras de gol. Então, quer dizer, a culpa é só do Paulo Souza? Eu não acho. Claro que não. É só do Paulo Souza. Ó, 12 grandes chances para o Flamengo, ou seja, é o segundo time da Liga que mais criou chances claras de gol, mas perdeu 9 dessas 12 grandes chances. É o primeiro da Liga. E só converte 25% de chances claras, é o 17º do Campeonato Brasileiro. Então, falta eficiência, portanto, ao Flamengo nesse quesito. Chega na cara do gol, tem a chance clara de finalizar e acaba não finalizando, fora as falhas individuais que a gente já citou aqui, do Hugo, que não foi ali para espalmar a bola. O erro de arbitragem. Do Ilharão, dos erros de arbitragem, tudo interfere. Sobre criação de chance, esse é um dos trabalhos mais importantes do treinador, qualquer treinador. Quanto mais chance ele criar, evidentemente, mais do que ficar com a posse de bola, mais se for ligação direta, o que for, quanto mais chances o time dele criar, bola parada, bola trabalhada, até porque bola parada, cada vez mais você tem jogadas trabalhadas, né? Então, quanto mais um treinador criar chances, melhor é o trabalho dele, né? Porque eu acho que ninguém joga para empatar. Você pode até jogar com uma equipe reativa, pode ser uma equipe propositiva com posse de bola ou não, quanto mais chances você criar, melhor é o trabalho do treinador. Então, assim, é uma maneira de aferição. Ah, mas a finalização passa pela aprimoração de treinamentos. Também passa, mas basicamente é lá o jogador, é o calor, é o morrinho, é o adversário, né? Sempre bom lembrar, alguém ganha o jogo, né? Um time que perde, empata ou ganha, né? No caso, o Botafogo é do Flamengo, não é o Flamengo que perdeu do Botafogo. Claro, o Flamengo jogou bem, já analisamos e tal. Então, assim, o treinador que cria mais chances merece pelo menos um pouco mais de crédito, que é o caso do Paulo Souza. O time está perdendo, passa pela responsabilidade dele, mas é muito mais de quem está lá dentro do campo. Pior é o time, às vezes, que não cria tantas chances, quer dizer, pior, para o torcedor está ótimo, não cria tantas chances, mas consegue vitórias. Mas isso é a melhor maneira de aferir um trabalho do treinador? Para mim, não. Eu acho que, de fato, a culpa do Flamengo nesse exato momento não é só do Paulo Souza, é uma equipe que chega na cara do gol e desperdiça muita chance, é o primeiro da Liga, né? Nesse quesito de conversões, de desperdiçar chances claras de gol, o Flamengo que perdeu nas últimas horas no estádio Mané Garrincha, a vitória do Botafogo por 1-0, gol marcado pelo Erisson e um jogaço daqueles do Gatito Fernandes, pegou tudo. O torcedor do Glorioso, o torcedor do Botafogo, pode esperar coisas boas nessa temporada, Bruno Prado? Acho que sim, assim, e tem que saber o que é coisas boas, né? O Botafogo é um time que ficou por quase uma década ou até mais brigando para não cair, sobe e desce. E agora tem um poder de investimento, virou SAF, enfim, foi comprado, todo mundo sabe da história. Não vai ser de uma hora para outra que vai virar uma potência que vai lutar por todos os títulos. Isso pode até acontecer a médio prazo, não sei. Vamos ver como vai seguir esse projeto aí com o John Textor. Mas eu acho que o que eu considero já bom para um primeiro ano com os jogadores que foram contratados para o brasileiro, nem para o estadual, era outro time no estadual. Ficar na primeira divisão sem susto, acho que isso eles vão fazer. E quando você fica na primeira divisão, você tem chance de ir para Libertadores. Quase metade do campeonato vai para Libertadores. Então é isso. Eu acho que eles não vão correr risco de cair, o que para os últimos anos já é uma evolução, uma melhora. E pode até acabar numa Libertadores muito pelo alto número de vagas aí. Mas, enfim, pode acontecer. Eu acho que risco de cair não vai ter, não. E na saída do campo, para a gente registrar, já que estamos basicamente quase lá, né? Estamos quase encerrando a nossa participação na TV Jovem Pan News. Vem aí o Pânico para você que está na TV. Nós vamos seguir no rádio e no YouTube com o Bate Pronto. O Davi Luiz, ao sair de campo, falou assim, abre aspas, clube grande vai ser sempre assim. Não sei um momento do ano que não vai ser conturbado. É normal. Para mim, o que importa é como termina e não como começa. A declaração do Davi Luiz, fecha aspas,